Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Ainda vamos a tempo de fazer aqui a antevisão, uma rápida antevisão do jogo do Benfica de hoje com o Farense, no estádio do Algarve. O jogo é daqui a pouco mais de 2 horas, porque é às 18 horas. É referente à 10ª jornada da Liga Portuguesa. E portanto esperamos aqui um jogo interessante do nosso Benfica, em vésperas de também um outro jogo também muito importante contra o Bayern de Munique na Alemanha. Fazendo aqui uma rápida retrospectiva da atualidade do Farense e do Benfica no campeonato. O Farense, 18º lugar, é o último lugar com 4 pontos. Tem uma vitória apenas, um empate e 7 derrotas, e já trocou de treinador. O Benfica está em terceiro lugar no campeonato, tem 19 pontos, correspondente a 8 jogos, 6 vitórias, um empate e uma derrota. Este empate e derrota, como sabem, foi ainda no início da época, sob o comando do Roger Schmidt. A partir daí do campeonato tem sido só vitórias e um jogo que temos em atraso, aquele jogo com o Nacional da Madeira, que foi adiado devido ao nevoeiro. Relativamente aos golos marcados e sofridos, o Farense apenas tem 3 golos marcados, é o pior ataque do campeonato, está no 18º lugar e tem o pior ataque também. É como se marcasse 0,3 golos por cada jogo. Por outro lado, a nível de golos sofridos, tem 15 golos sofridos, não é a pior defesa, mas é a quinta pior defesa, corresponde a uma média quase de 2 jogos, 2 golos sofridos por jogo. O Benfica tem uma excelente média de golos marcados, 22 golos, ali quase a chegar aos 3 golos por jogo, e também a nível defensivo tem 5 golos sofridos, que corresponde a 0,62 golos sofridos por jogo. Gols marcados de facto são muito bons, mas como todos sabemos, está muito longe do ataque do Sporting, que ainda ontem marcou mais 5 gols e apenas tem 3 gols sofridos. Portanto, vamos ver como é que o Sporting vai reagir à saída do Ruben Amorim, mas atualmente lidera não só na pontuação, como também no ataque e na defesa. Jogador em destaque no Farense. Ricardo Velho, que teve nas cogitações do Benfica no início da época. Infelizmente não conseguimos contratá-lo, mas eu penso que é um excelente guarda-redes e ainda recentemente foi chamado à seleção, apesar de não jogar. E apesar destes 15 gols sofridos, só não é pior aqui a defesa do Farense, porque o Ricardo Velho tem se exibido de facto a um grande nível, mesmo numa defesa frágil como é esta. O jogador em destaque do Benfica continua a ser o Aktürkoğlu. Em 8 jogos no Benfica tem 8 golos e 2 assistências. Aqui também já estamos a contar com os jogos da Liga dos Campeões. Terem atenção que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, mas eu penso que o último jogo aqui para a taça com o Santa Clara foi o jogo menos conseguido do Aktürkoğlu, desde que chegou ao Benfica. Média etária, que eu também gosto muito destas estatísticas. O Farense 26,30, o Benfica 24, portanto mais 2 anos. Média de altura também muito próxima, 1,83 do Farense, 1,81 do Benfica. E os portugueses, o Benfica continua com os 16, 47%. Perdão, o Benfica continua com os 11, 38%. O Farense é que tem 16 jogadores portugueses, que corresponde a 47%. Ainda são mais 5 jogadores portugueses do que o Benfica. Aqui, referente aqui aos duelos entre o Farense e o Benfica, no total para o campeonato e no estádio do Farense, ou seja, com o Farense a jogar em casa, as equipas defrontaram-se 25 jogos, 8 empates, 5 vitórias do Farense, que em termos relativos e comparando com outras equipas é de facto um dado muito, muito interessante, e 23 golos marcados. O Benfica, 12 vitórias e 48 golos marcados. O Benfica tem mais do dobro de golos marcados do que o Farense. Mas eu estou aqui a fazer aqui uma conta, 12 vitórias mais, perdão, 8 empates mais 5 vitórias, dá 13 jogos que o Benfica não conseguiu ganhar. Ou seja, em 25 jogos e mais de metade dos jogos o Benfica não conseguiu ganhar em 13. Portanto, é um jogo que, apesar do Farense não estar como já teve em anos anteriores, já um pouco longínquos, como no tempo do Paco Fortes e do Assan, o Racing também passou pelo Benfica, mas de facto é um osso duro de roer, podemos dizer assim, porque eu ainda não tinha estudado esta estatística e de facto é verdade que o Benfica em mais de metade dos jogos não conseguiu vencer. A época passada, que foi a época que o Farense subiu, voltou à primeira divisão, o Benfica ganhou por 3-1, com golos do Cockchu, do Artur Cabral e do Álvaro Carreras. Foi já em abril.
Relativamente aqui ao 11 inicial do Benfica, e é aquele que eu prevejo que seja o 11 inicial, eh, penso que será aquele que atualmente será o 11 que mais garantias oferece ao Bruno Lage, pelo menos na ideia dele. O Turbino na baliza, o Otamendi e o Tomás Araújo, defesas centrais. O António Silva lá está, como nós falámos do rescaldo do jogo para a Taça de Portugal. Se calhar não aproveitou a oportunidade, embora o Otamendi também não tivesse estado a um nível muito, muito elevado. Mas o Tomás Araújo, de certeza que vai voltar. O Bá na direita e o Carreiras na esquerda. Eles que nem descansaram no jogo da Taça da Liga, não é da Taça de Portugal, é da Taça da Liga contra o Santa Clara. Depois no meio campo, o Austin ficou com o Coxu. Aqui há alguns jogos atrás, o Florentino perdeu aqui o lugar. E de facto, estes dois jogadores provavelmente vão fazer aqui o meio campo do Benfica, com o Austin mais recuado, com uma maior cultura tática, podemos dizer assim, e mais preocupado em apoiar aqui a nossa defesa, mas também a ver-se muitas vezes na frente a desequilibrar. O Coxu a tentar fazer o seu jogo de levar a bola no pé para a frente, fazer aquelas mudanças de velocidade, ou então fazer aquelas combinações com os colegas e aqueles passos muito bons que ele faz a média e longa distância. Depois o Turkoglu no apoio ao Pavlidis, que de facto no jogo com o Rio Ave surtiu efeito, que ele marcou o hat-trick, mas que, na minha opinião, não é a melhor posição para mim. Portanto, eu estou aqui a dizer que o Turkoglu para mim não rende tanto a jogar ali no apoio ao ponta de lança. Tem uma vantagem que é o ter mais, se calhar, mais possibilidades de aparecer para finalizar. Ele é muito bom a aparecer ali no espaço, parece que ele cheira onde é que vão surgir as oportunidades, e isso é verdade, mas ele tem dificuldades em definir o último passo. Quando é para assistir o Pavlidis ou qualquer outro colega, ele tem muitas dificuldades, a maior parte das vezes não decide bem. Isso viu-se agora no jogo com o Santa Clara. Ele com espaço, com os colegas a desmarcarem-se, ele perdeu de facto muitas bolas. Até ele sentiu um bocadinho de trapalhão quando tentou fintar. Portanto, este Aktürkoğlu, na minha opinião, não é um jogador prodigioso, na minha opinião, a nível técnico, no sentido de fintar os adversários e no sentido de um último passe. Ele é um jogador rápido, é um jogador muito, muito bom a aparecer de facto no espaço e a finalizar, de facto. É isso, portanto, é rápido, parece muito bem no espaço, cheira muito, 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 muito o golo. hum, finaliza bem. Agora, não impeçam para, se calhar, passar por 3 ou 4 jogadores com aqueles dribles estonteantes. Não me pareceu isso. Ou não, parece, ou não impeçam para fazer aqueles passos a isolar os colegas. Depois nas aulas, o Di Maria, que está num excelente momento e não foi só pelo gol. Ele entrou de facto muito bem, nos outros jogos também tem estado bem. Não se tem agarrado tanto à bola, às vezes ainda se agarra, mas não se tem agarrado tanto à bola, se calhar como da época passada. Penso que a gestão do Bruno Lage de tirar a meio a meio da segunda parte, por exemplo, ou então de colocar só na segunda parte, como neste último jogo, é uma excelente gestão para o Di Maria e ele está a aceitar bem. E começa a ser decisivo, ou seja, ele sempre foi decisivo, mas agora se calhar ainda mais. O Best na esquerda, portanto, é outro jogador que como é que eu posso dizer, sem estar a querer ofender o Best, não está com referência naquela posição, porque ele de facto até mostra alguma rapidez, mostra também uma grande capacidade nos centros, sempre perigosos, mas o jogador do Benfica a jogar ali naquela posição tem que conseguir ir para cima do defesa, tem que conseguir fazer uma finta, tentar um drible, e ele não está a conseguir. Portanto, ele num para um atacante está com muitas dificuldades. Muito bem a apoiar o Carreras, a bolas paradas também marca-as muito bem. Quando tem a bola a jeito para centrar, a mesma coisa, mas de facto não é um jogador de um para um, na fase atacante, consiga fazer a diferença. O Pavlidis na frente, se calhar mais motivado do que nunca, com os dois golos que marcou e a assistência em pouco mais de 20 minutos. E talvez agora tenhamos aqui de facto o verdadeiro Pavlidis a aparecer numa fase muito difícil da época. Além deste jogo, temos, como sabem, antes da paragem para as seleções, o jogo contra o Bayern de Munique fora e depois o jogo em casa contra o Porto. A única surpresa, eventualmente, que poderia aparecer aqui, e eu não sei se é mais do que eu estou a imaginar que o Bruno Lage pode fazer,
ou mais um desejo, porque eu gosto muito deste jogador, que é aqui o Florentino. Eu diria que ele poderia tentar voltar a uma equipa que já utilizou em alguns jogos, que é com o Florentino ali no meio, com o Aursens. E neste caso ele jogou de facto em 4-3-3 em alguns jogos, o que eu gostava mais do 4, mas eu até acredito que o Koksuk pudesse jogar aqui mais adiantado, no lugar onde no período anterior eu coloquei o Aktürkoğlu, ou seja, a ideia seria chegar o Aktürkoğlu para a esquerda, ao lugar do Pest que saía, o Cockchu vinha do meio campo, ali subia para ali para o apoio ao Pavlidis e depois no lugar do Cockchu no meio entrava o Florentino. Em termos de jogador por jogador saía o Best, entrava o Florentino, mas havia aqui alteração em três posições, que era no meio campo defensivo, ou no meio campo, podemos dizer assim, no apoio ao ponto de lança e na extrema esquerda. E penso que o Benfica assim não perderia muito. A nível atacante não perderia muito e a nível defensivo ganhava aqui com o Florentino, que a sua capacidade de recuperar bolas bem acima bem perto da área do adversário, podemos dizer assim. Então vamos ver, eu considero que vai ser um jogo difícil, vamos ver se também temos a sorte de conseguir entrar bem, de marcar um gol logo no início, que permita abrir ali um bocadinho o Farense. Mas vamos ver. Está quase. Um bom jogo para todos. Também um bom fim de semana. Espero que estejam a passar um bom fim de semana. Vou tentar fazer um vídeo amanhã, logo de manhã, com o rescaldo deste jogo e também sobre outro vídeo com os resultados que temos tido nas modalidades amadoras. E peço, lá está, o vosso gosto, muito importante, partilharem também com outras pessoas, inscreverem-se no canal e comentarem com as vossas sugestões. O meu nome é Tiago Francisco e obrigado por me assistirem desse lado. Um abraço para todos. Obrigado.